Olá, bom dia. Meu nome é Luca Martins, eu sou CEO da Invest Plus Realty e é um prazer imenso estar aqui com vocês no segundo dia. Seguindo as palavras do Marcelo, eu gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, o Glaucio por esse pioneirismo em trazer informação para o pessoal, para o público de Natal, e parabenizar vocês também pela iniciativa de buscar conhecimento, né, antes de tomar a decisão de investir no sonho americano. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema de corretagem imobiliária nos Estados Unidos. A Rosânia pediu que eu mediasse aqui para ela. A Rosânia é minha broker dentro da imobiliária, né? Eu sou business broker, faço parte de negócios, e a Rosânia, ela toma frente na parte de imóveis. Rosânia, conta para a gente aí um pouquinho sobre o trabalho da broker nos Estados Unidos e qual é a diferença entre o sistema de corretagem aqui no Brasil e o sistema de corretagem nos Estados Unidos. Olá a todos, bom dia. Também quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. A gente sabe que nos últimos anos são muitos os brasileiros que querem ir para os Estados Unidos e investir no mercado imobiliário lá. E já se existe uma atenção de procurar o melhor investimento. Quando você sabe que você está indo para um lugar onde o sistema de corretagem é altamente regulamentado por leis, que são leis federais, estaduais e leis locais, né? Quando o Luca explica a diferença, eu vou tentar mostrar aqui durante essa palestra que a segurança lá no sistema é bem transparente. Por exemplo, vamos começar falando do profissional. Todo corretor, ele tem que ser licenciado pelo Estado. Ele faz um curso e ele faz uma prova do Estado e, com essa licença, ele tem que registrar junto a um órgão que é o DBPA, Departamento que regulamenta licenças e profissionais e negócios. Então, um corretor também na Flórida, ele não trabalha independente. Ele tem um broker acima dele. No caso, eu sou uma broker, eu fiz um curso a mais, né, e com a experiência, anos de trabalho, isso te dá conhecimento e proteção, né, para o mercado. Quando um investidor brasileiro, uma pessoa que quer ir lá investir no mercado, me procura para comprar uma casa, a primeira coisa que eu explico, você está trabalhando, eu pergunto, você está trabalhando com outro corretor? Se ele me diz que sim, eu pergunto, por que você está procurando o outro, né? Porque, como o sistema é unificado, você não precisa de 2 corretores, você precisa de um. A gente faz parte de uma associação que tem uma plataforma gigante, e ali todos os imóveis que estão disponíveis no mercado estão nessa plataforma. Então, quando você tem um profissional que você gosta, esse profissional vai te mostrar todo o produto do mercado. Não é ético, não é legal trabalhar com mais de um profissional. Porque se eu tenho acesso a tudo, sempre lá no sistema você vai ter um profissional que representa o vendedor e um que representa o comprador. Por exemplo, se você hoje, alguns de vocês assim, já tem uma casa nos Estados Unidos e você quer vender, você vai ter um contrato com um corretor determinado. Só que, pelas nossas regras da associação e do código de ética, esse contrato que eu fiz com você, não é que eu vou vender o seu imóvel, eu vou ter ele numa carteira só para mim. Eu tenho 24 horas para colocar esse imóvel nesse banco de dados que eu falei, que é o nosso MLS, é um sistema de listagem múltipla, né, de anúncios múltiplos. Então, todos os corretores da cidade vão ter acesso. Então, se você está trabalhando, você está buscando um imóvel na Flórida, em Orlando, teu corretor, ele, de acordo com os filtros que ele coloca ali no sistema, ele vai chegar no teu imóvel. No caso, se eu estou te representando como vendedor do imóvel, certo? Então, não é só a Rosânia, não é só a Invest Plus que está vendendo o teu imóvel. É a Invest Plus, mas todos os corretores da região da Flórida. Então, assim... Eu acho que é importantíssimo ressaltar, né, o que a Rosânia está falando, é que aqui no Brasil, né, cada imobiliária tem o seu portfólio de imóveis para vender, correto? Então, você, como comprador de um imóvel, já é normal você visitar
várias imobiliárias, porque cada imobiliária vai ter o seu portfólio de imóveis. E muitas vezes, duas imobiliárias diferentes têm o mesmo imóvel em preços diferentes. Né? Então, é um costume muito grande, quando eu vou procurar um imóvel, eu vou em várias imobiliárias. E é muito recorrente nos Estados Unidos, né? Quando um comprador vai comprar desavisado de como é o sistema de corretagem, ele vai procurar várias imobiliárias para saber qual é o melhor imóvel, o melhor preço, a melhor oferta de imóveis. Né? E nos Estados Unidos, todos nós, como corretores, eu sou corretor, não sou broker, eu trabalho embaixo da licença da Rosânia. Todos nós temos que ter acesso ao mesmo sistema e à mesma plataforma. Então, todo mundo vai ter acesso ao mesmo imóvel, exatamente ao mesmo preço. Né? Quando um corretor, que é o listing agent, que é quem lista o imóvel, ele faz um estudo, porque como ele tem acesso a tudo, né, a Rosânia vai falar um pouco mais do MLS, ele vai, todo mundo busca na mesma plataforma. Então, se você falar com 15 corretores vão te dar o mesmo imóvel, no mesmo preço, porque ele pertence a um listing agent. Exatamente. Quando você vai investir no ramo imobiliário, especialmente em outro país, fica a dúvida, né? Especialmente brasileiros daqui, que tem esse sistema que o Luca acabou de falar, você tem aquele sentimento, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu não teria um negócio melhor? Esse sistema, ele oferece ferramentas que te mostram como que a casa foi analisada, como que esse imóvel foi avaliado. Porque a avaliação do imóvel é feita pelas últimas vendas. Como isso é informação pública, então todas as casas que são vendidas, ela está naquele registro. Então, a avaliação de um imóvel para ser colocado, para ser anunciado, é feito pelas últimas vendas. Então, tudo que está ali disponível, você não vai encontrar em outra plataforma, em outro lugar. É no mesmo sistema. Então, quando eu digo que você precisa só de um corretor, só de um profissional, até mesmo para projetos novos, né? Construtoras, lançamentos. Né? Você viu aí no Instagram de alguém, esse condomínio novo que está vendendo na área X. Né? O teu corretor que você já está trabalhando com ele, ele tem acesso, porque os builders, os construtores da região, eles fazem questão de trabalhar com os corretores. Inclusive, eles fazem eventos mensalmente, sempre, né, para mostrar o produto dele e contar com a ajuda de um profissional. Porque se você chega num projeto desse com o teu corretor, facilita para eles. É um trabalho a menos. Você já está com um profissional que entende do sistema, que já te orientou sobre todo o processo, né, como conseguir um financiamento. Por que existe muitos brasileiros comprando na Flórida e nos Estados Unidos? Pela facilidade também do financiamento. Então, quando você se apresenta num condomínio desse, claro que o construtor, o funcionário dele vai ficar disponível para vender outros projetos e não vai estar cuidando de um processo, né? Porque às vezes já tem um profissional que está te dando esse auxílio, do começo ao fim. E quanto esse profissional custa para o comprador? Não custa nada, né? Porque quem paga a comissão é quem está vendendo. Eu imagino que aqui também seja dessa forma. Então, por que você dispensar um consultor, um profissional altamente qualificado, que entende do que está fazendo, e se apresentar numa construtora você só? Entendeu? Você vai ter uma assessoria grátis. A construtora, ela dá desconto se você for sem o corretor? Isso é contra a lei nos Estados Unidos, você dá benefícios, porque o comprador não tem um corretor. Então, pelo contrário, o corretor ele sabe do que a construtora pode te oferecer. Né? Se ele tem um benefício para você comprar, se ele tem um incentivo, que a gente chama lá. Né? Você tem um custo de fechamento quando você compra uma casa, o custo da escritura. Então, muitas vezes, a construtora oferece um pacote que ela te dá incentivos. Às vezes, se você chegar lá só e você não sabe, talvez a construtora não vai esforçar para te oferecer aquilo, mas se você tem um corretor que está trabalhando com você, ele vai brigar pelos teus interesses. O funcionário da construtora defende o interesse da construtora. O teu corretor defende os teus interesses. Por que não usar um corretor? É importantíssimo. Tem uma diferença muito grande. O processo de compra nos Estados Unidos é bem diferente do processo de compras aqui. Né? A gente diz, às vezes, a gente tem a impressão de que a venda ela é feita na assinatura do contrato. Né? Na verdade, a venda ela começa
na assinatura do contrato. E falando em contrato, é bom a gente ressaltar, né, que como a gente faz parte de uma associação, esses contratos, eles já são pré-estabelecidos, já é um formulário, né? A gente preenche os brancos. Por que isso? Porque nos Estados Unidos, cada profissional tem uma licença e ele só pode atuar na área dele. Se eu sou uma corretora, eu vou atuar na minha área, eu não sou advogado. Lá, nos nossos cursos, é bem falado que eu não posso falar, eu não posso te dar conselhos legais. Então, esse contrato foi feito, elaborado pelos advogados da associação que trabalha para a gente, né? Então, quando você decide, você encontra o imóvel ideal, a gente faz a proposta de compra. Lá a gente fala oferta, né? Offer. E traduzindo para o português de trás para frente, a gente fala oferta, né? Oferta. Aqui seria uma proposta de compra e venda. Nesse momento que o contrato é assinado, ali começa tudo. É importante seguir as datas. Porque ali você vai, se você está comprando um imóvel financiado... Você pode repetir isso daí, por favor? O pessoal tem que gravar. Então, quando você assina um contrato, é muito importante seguir as datas. Porque o americano, ele é muito certo, ele é muito processual. Uma coisa tem um começo, um meio e um fim. Todo mundo trabalha em volta daquelas datas. O banco que está te emprestando dinheiro para comprar esse imóvel, ele quer saber que no dia do fechamento você vai estar pronto, né? O dono da casa que está vendendo, nos Estados Unidos, a pessoa vende uma casa, ela já está comprando outra em seguida, ela já contratou o caminhão de mudança, ela já fez todo um processo que custa. Então, essas datas vai ser cuidada pelo teu corretor, pelo teu representante. Vamos lá, você escolheu o imóvel, você decidiu o que é aquele, você fala para o teu corretor, vamos fazer uma proposta de compra e venda. Nesse formulário que eu falei, são colocadas as datas. Eu tenho 3 dias para te fazer um depósito, que é o depósito inicial de boa-fé, um depósito calção, né? Porque ninguém leva a sério enquanto não tem dinheiro envolvido, correto? Você assinou, houve uma negociação, é importante ressaltar que a negociação é feita entre corretores, e não comprador e vendedor. Isso, você tendo 2 profissionais ali que não tem uma emoção envolvida, facilita muito o processo. Você não está discutindo, minha casa é linda, vale muito mais, por que você fez essa proposta indecente? Já pinta, né, sentimentos. E os 2 corretores é seu mediador. Ninguém vai se ofender com uma proposta, né? Então, vamos lá. Você escolheu a casa, você falou para o teu corretor que quero oferecer tanto. Posso fazer uma oferta, uma proposta diferente do preço anunciado? Claro que sim, é uma negociação como outra qualquer. Você fez uma oferta, ela foi negociada, chegamos num valor final. Isso virou um contrato de compra e venda. Esse contrato é imediatamente encaminhado para a Title Company, que é como se fosse o cartório aqui de escritura, certo? Nesse momento, o cartório ele assume tudo. O processo é bem organizado nesse sentido. O cartório ele já está fazendo as buscas de certidões negativas, se certificando que o imóvel está livre de qualquer hipoteca ou qualquer outro impedimento, né? E também o cartório tem uma autonomia, depois de pegar um documento assinado pelo vendedor, para consultar o banco que tem uma hipoteca nessa casa. Porque nos Estados Unidos vocês vão perceber que a maioria das casas, o americano ele compra tudo financiado. Então, uma casa que você vai estar comprando hoje, ela já vai ser financiada. E você não vai ter essa preocupação de saber quem vai quitar essa casa. Será que eu vou pagar para esse vendedor e ele vai deixar de pagar o banco? Então, o cartório já faz isso. Então, as coisas são sincronizadas, que elas vão acontecendo de uma forma, assim, como eu disse, sincronizada mesmo. Então, no dia do fechamento, que é essa data que a gente colocou lá atrás do contrato, o cartório já tem uma carta de quitação do banco credor, o cartório já tem todas as certidões negativas, e o cartório é que faz toda a transação. Ele recebe o dinheiro do banco que está te emprestando para comprar a casa, ele recebe o depósito inicial que você fez lá no começo, não foi feito para o dono da casa, foi feito para o cartório, e esse dinheiro é mantido numa conta fiduciária. É uma conta protegida, que ninguém tem acesso até que se chegue a um acordo. Qual seria esse acordo? A venda final, correto? Se eu tenho uma venda final, esse dinheiro vai para o vendedor. Se eu tenho uma mudança no contrato, não quero mais comprar essa casa, então vai ser discutido se tem um motivo ou não
para você receber esse dinheiro de volta ou se o vendedor vai ficar, né? E quem vai decidir isso são as duas partes, né? E o cartório não vai liberar o dinheiro para nenhuma das partes enquanto não tem um documento de comum acordo, certo? Então, ali no dia do closing, quando você que está comprando a casa, você conseguiu o seu empréstimo, porque você fez tudo de acordo com o seu mortgage broker, né? Você teve um agente financeiro que te auxiliou do começo ao fim, então as coisas estão acontecendo, né? Chegou o dia do closing, o banco vai encaminhar o dinheiro para o cartório vai finalizar. Naquele momento, é tão bonito, é tão organizado, que você assina a sua escritura nesse momento e você sai com a chave da tua casa, se você já vai lá abrir a porta da casa. Eu fico emocionada toda vez. É porque o sistema é muito lindo, porque o que eu faço, por exemplo, quando eu tenho esse closing, eu gosto de fazer surpresa para o cliente. Agora vocês já vão estar sabendo, né? Eu corro para casa antes do cliente chegar, com balões de boas-vindas, fazer o cliente se sentir importante, porque a compra de um imóvel não é uma compra qualquer, né? É uma coisa grande, mesmo que seja um investidor, ou mesmo que você esteja comprando uma casa residencial, é o seu maior investimento, não é isso? A sua casa principal é o seu maior investimento. Sua casa principal, a gente fala, sua casa residencial, né? E esse processo, né, um processo tão lindo, um processo tão mágico, a gente coloca tanto amor, porque os clientes, né, quando a gente constrói um relacionamento muito grande com os clientes ao longo do tempo, porque um processo de compra de um imóvel é um processo que começa hoje, você está pensando nisso hoje, você vai contactar a gente provavelmente daqui a 6 meses, 1 ano, para a gente iniciar um processo para você de abertura de empresa, abertura de conta bancária, começar essa transferência, começar essa entrevista, né? Porque com o MLS e pelo fato da gente ter acesso a todas as oportunidades, a gente tem que entender muito bem, né, onde você está, quem é sua família, qual é o tipo de imóvel que melhor se encaixa na sua realidade, para a gente poder fazer uma peneira e definir o melhor imóvel. E durante esse processo, né, a gente vive uma novela com o cliente, né, porque são as emoções. Eu pedi para a Rosânia repetir a questão de prazos, porque a coisa mais importante do processo imobiliário, se tudo falhar, lembra disso, prazo não é relativo. Né? Infelizmente, a gente já perdeu, todo mundo já perdeu negócios aqui por conta de prazo. Né? O contrato de compra e venda, ele determina não só, né, que é importante, porque para o americano, tempo é dinheiro. Né? Como a Rosânia falou muitas vezes, ele já tem programado a compra da próxima casa baseado na sua promessa de compra e prazos dessa. Né? Corretores, quando a gente é listing agent, por exemplo, eu vou falar dos dois chapéus, né? Porque da mesma forma que a gente defende o interesse dos compradores, a gente vai defender o seu interesse quando for a hora de vender também. Né? No nosso contrato de listing, por exemplo, o depósito calção, no contrato de listagem do seu imóvel, já determina que, caso tenha a falha numa venda e a venda caia, o depósito calção ele vai metade para o corretor, metade para o vendedor. Então, por exemplo, você colocou $10.000 de depósito calção de boa-fé, se deu um default, que a gente chama. Default é você não cumprir com qualquer termo daquele contrato de compra e venda. A venda, ela cai mesmo. Metade do depósito vai para o corretor, porque o corretor fez todo o trabalho até aquele ponto, e metade do depósito vai para o vendedor pelas perdas que ele teve, porque você não cumpriu os seus prazos. Tem muito corretor aí no mercado que até porque o mercado é muito aquecido. Hoje a gente está vendendo imóvel aí com 1 semana de listagem, né? É incrível a forma que o mercado está funcionando, e corretor não tem dó. Se ele sabe que vai vender a casa de novo na semana que vem, por que eu não vou deixar esse contrato cair, se o cara não cumpriu os prazos dele, botar no mercado e vender na semana que vem e ganhar comissão da mesma forma? Você entende? Então, essa é importante, e muitas vezes, para a gente, né, e eu não me excluo disso, tem coisas que na vida não sai da gente, é que, para a gente, o tempo é relativo. Né? Se a gente falar dia 15, né, é o dia do fechamento, então quer dizer que eu posso fechar no dia 16. Não pode.
no dia 16 sua venda já caiu. Né? Então, você tem o prazo para inspeção, você tem o prazo para aprovação do seu financiamento, você tem o prazo para aprovação condicional e para aprovação final do seu financiamento, né, Rô? Exato. Falando de contrato, é importante falar da segurança para os dois lados, né? O Luca está falando do lado do listing agent. É o agent, o agente, o corretor, que fez o contrato direto com o vendedor da casa, certo? Eu vou proteger os interesses, o corretor vai proteger os interesses do vendedor. Seguindo essas datas que a gente está falando aí, quando você coloca esse imóvel no mercado, eu me perdi aqui um pouco, Luca, você estava falando do... Estou falando dos prazos. Dos prazos, mas eu queria falar um ponto importante sobre como que o contrato ele protege os dois lados ao mesmo tempo. Então, você fez uma proposta de compra e venda, você tem aqueles 3 dias para fazer o depósito e você tem um período de inspeção, né? Existe um profissional também licenciado que ele faz a vistoria da casa. Isso é indicado pelo teu corretor, você estando do lado do comprador. Essa vistoria é feita, então, durante esse prazo, é uma proteção para o comprador. Se durante esses 15 dias, eu falo 15 dias que é o padrão, mas isso é negociável. No mercado aquecido, como nós temos vivido nesses 2 últimos anos, esse prazo é 5 dias, 7 dias, porque a velocidade é muito rápida, eu não quero tirar minha casa do mercado e daqui 15 dias, 14 dias, você decidir que não quer comprar. Então, hoje, esse prazo está bem mais reduzido, mas o que eu quero dizer é que o prazo existe e que é uma proteção para quem está comprando. Uhum. Então, se nesse momento dessa vistoria você decidir que você não quer comprar o imóvel porque você não gostou de algo do resultado da vistoria, você está protegido pelo contrato, você pode sair sem prejuízo. Uhum. Outra proteção é o condicionamento de você conseguir o financiamento. Você está comprando uma casa financiada. Você está dizendo para o vendedor da casa que você precisa do dinheiro do banco para você conseguir essa venda. Então, se você não consegue, você está protegido por essa cláusula que você não é obrigado a fechar esse contrato. Então, assim, quando você está vendendo também, você já está sabendo que isso pode acontecer. Então, suas expectativas estão aí. Então, assim, o sistema protege os dois lados ao mesmo tempo. Você hoje vai comprar, mas se amanhã você estiver vendendo, você sabe também que você está protegido pelo sistema. Essa proteção a gente chama de contingência, né? Então, Exato, durante o termo do processo, né, quando você assina a oferta ela é executada, você tem uma série de prazos a cumprir. Geralmente, o prazo padrão de inspeção é 15 dias. Né? Hoje, como o mercado está muito aquecido, ninguém quer fechar uma casa em mais de 30 dias. Né? Para a gente conseguir um prazo maior que 30 dias, a gente tem que suar para o cliente, porque todo mundo quer comprar e quer fechar. Por isso que hoje as compras em dinheiro, né, que a gente chama de compras em cash, elas são preferidas pelos vendedores, porque não tem as contingências. Né? Dentro dessa contingência, período de 15 dias é uma oportunidade de renegociação. Supor, você comprou uma casa aí por $500 mil, né? Você está presumindo que aquela casa está de forma X, pela visita, pela inspeção visual que você fez. A casa está linda, a casa tá bem pintada, o piso está magnífico, mas a gente não sabe qual é a situação da parte estrutural dessa casa. Existe um profissional licenciado, né, que é o Home Inspector, que é um inspetor, que a gente contrata para o cara tirar o DNA da casa. Ele vai subir em cima do telhado, ele vai dentro do sótão, ele vai com o aparelho medir a umidade da parede, para saber se não tem mofo, para saber absolutamente tudo sobre o imóvel. Ele vai te dar um relatório completo sobre a saúde estrutural daquele imóvel. Com esse relatório, nós, como corretores, podemos voltar para o comprador e falar, olha, o ar-condicionado já tem mais de 20 anos, então está para quebrar. A geladeira já tá indo, porque os eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, já faz tudo parte do imóvel. Existe mofo na parede X. A gente estima que o conserto ele esteja em $10 mil. Então, a gente vai negociar esses $10 mil no valor do seu imóvel. Então, se você está pagando 400 mil, a gente dá uma oferta depois da inspeção
de 390, ver se o vendedor ele aceita essa proposta. Na maioria das vezes ele vai aceitar. Se o relatório está mostrando que o problema do imóvel é além da depreciação, é muito recorrente, é muito comum haver essa negociação nessa fase do contrato. Né? Aí, se a inspeção ela te dá 7 dias, no 8º dia você perdeu essa contingência. Então, se no 8º dia eu vou tentar negociar, você já não tem contingência em negociação, você perdeu essa janela de oportunidade de negociar isso. Entendeu? Mesma coisa acontece quando o imóvel ele é financiado, né? Se você perder os prazos do banco, o que é muito recorrente aqui também, que a gente lida com vários departamentos. Né? O banco, você vai lidar com o seu contador, você vai lidar com tradução. Se em algum momento você perdeu esse prazo, você perdeu a contingência no financiamento. Isso significa que o seu contrato não depende mais de financiamento para fechar. Então, se o banco ele te negar no final, ou você fecha em dinheiro, ou você perde o depósito. Se você fizer tudo dentro dos prazos, o banco ele negar o seu financiamento em algum momento, você recebe 100% do seu depósito de volta. Essa é a diferença. E parte aí para a parte de financiamento. Quanto tempo, geralmente, a gente negocia para um financiamento estrangeiro? Então, geralmente é entre 45 a 60 dias. Aí a gente observa que tem que ter um cuidado na hora de negociar. Porque quando você faz uma oferta de uma casa, uma proposta de compra e venda, quanto mais ela for forte, mais chances você tem do vendedor aceitar a tua proposta, correto? Se você coloca lá que você precisa de 60 dias para conseguir esse empréstimo e tem uma outra oferta com menor prazo, talvez ele vai dar preferência. Então, às vezes, a gente está alinhado com o profissional, que é o agente financeiro, e preparar o cliente antes, que é isso que a gente faz, né? Quando você já mandou toda a documentação para o seu agente financeiro, para o seu mortgage broker. A Simone vai estar aqui, acho que hoje, mais uma vez falando, ela trabalha com financiamentos. Então, quando você está preparado, essa documentação já foi analisada antes, a gente não precisa desse prazo todo. E depende de cada banco, de cada instituição financeira e de cada perfil de cliente, né? Porque se falando em financiamento, eu não tenho licença para falar de empréstimo, mas o que a gente faz é esclarecer, né? Preparar o cliente para que ele esteja pronto e não haja frustrações. Porque se você parte direto para fazer uma oferta numa casa, sem saber do que você precisa, você vai estar assinando, como a gente diz, para frustração. Então, essa preparação antes é importante para não pedir esse prazo todo de 60 dias. Aí a gente pode acontecer fechamentos em 35 a 45 dias. Então, isso deixa a tua oferta mais forte, para você não perder aquela oportunidade daquele momento. Para você que não decorou tudo que a gente falou, vocês receberam aí o Manual do Investidor. Se não tiver na sua sacolinha, pode pegar no final. Ele mostra tudo sobre o processo de imóveis, da compra de imóveis e também da compra de negócios. A Rosânia está aqui, deixa eu ver. Em alguma das páginas. A Rosânia fala sobre o processo imobiliário. Para quem não tem a revista, a gente vai mandar para a casa de vocês, só deixar o registro aqui. Deixa eu ver a foto da Rosânia, tão bonita aqui. Peraí. Tá, em algum lugar existe a Rosânia. Tem o Marcelo Ortiz aqui também, Onde Investir. A maioria dos contribuidores hoje estão dentro dessa revista, então não saiam sem ela. Ou pode fazer o download também no site investplusflorida.com. Vamos abrir para perguntas, alguém? Agora vamos abrir para perguntas. Quem tem dúvidas sobre o mercado imobiliário? Até aí. Obrigado. Rosânia, para quem está no Brasil, quais são os erros mais comuns que devem ser evitados? Eu acho que é o que eu falei anteriormente, né? Se precipitar em... O que acontece quando você toma uma decisão de uma compra de um imóvel lá nos Estados Unidos? Você já quer ir correndo olhar o imóvel e já quer... Rosânia, eu quero ir ver esse imóvel, vamos ver, me manda. O mais importante é se preparar para esse processo, né?
Se você está comprando uma casa à vista, primeira coisa é saber como que eu vou fazer a transferência de dinheiro. Já tive clientes que fez ofertas em casas com corretores que eles tinham contato antes e na hora até mesmo do primeiro depósito, que é o depósito de caução, a pessoa não ter conseguido fazer a transferência. Então, esse erro dessa ansiedade de querer partir logo para ver a casa e querer já fazer uma oferta, não vai te ajudar. O primeiro passo é se preparar. Transferência de valores, como que eu vou conseguir um financiamento? Aí eu escutei falar, eu vi no Instagram do corretor X, do mortgage broker Y, que eu consigo um financiamento nos Estados Unidos, né? Você tem que saber como que é esse processo, como que você se prepara para isso. Depois você vai ver o imóvel. Você vendo o imóvel antes, como o mercado é muito ágil, muito rápido, muito dinâmico, esse imóvel que você viu hoje sem estar preparado, ele não vai estar mais disponível. Então, vai acontecer frustrações. Melhor se preparar do caminho correto. Alguém mais? Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês. Eu me chamo Ivan, eu sou da área, eu construo casas aqui e tenho algumas perguntas. Manda aí. Uma vez, eu sempre viajo, tenho alguns amigos lá, né, em Orlando, na Flórida, e a gente foi pesquisar sobre mercado. E eles me falaram algumas coisas que batem muito com o que vocês falaram aí, mas algumas perguntas. Por exemplo, eu sei que você disse que não pode falar sobre o assunto jurídico, né? Mas quando você compra uma casa, eu ouvi falar que a transferência para os filhos, o imposto é muito alto. Então, muita gente fala que quando o brasileiro vai comprar uma casa, o melhor é ele abrir uma empresa e comprar a casa no nome da empresa para poder negociar a casa no futuro e poder repassar a casa. Né? Qual que é a tua pergunta? Se isso é verdade. Se é melhor você comprar como empresa ou como pessoa física. Né? Então, isso é uma pergunta, aí tem a outra. Você quer falar logo? Faço as duas. Posso responder essa? Então, realmente isso que falam que o imposto de transferência é muito alto para estrangeiro é verdade. Então, mesmo eu não podendo falar do assunto, te dar aconselhamentos jurídicos, eu posso falar do que eu sei e eu vou te encaminhar para o profissional, que é o advogado ou um contador, que vai fazer essa estrutura para te proteger, certo? Então, realmente, eles aconselham você a comprar abaixo do nome de uma empresa, porque aí te dá essa proteção, a empresa não morre. Então, a empresa que é transferida para os teus herdeiros, correto? Se você abre uma empresa no teu nome e no nome dos teus herdeiros, no caso da sua ausência, automaticamente os seus filhos são herdeiros, a empresa continua. Então, não existe transferência de imóveis, certo? Mas, de novo, isso a gente vai te apresentar o profissional que vai te orientar de acordo com o teu perfil. Né? Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. A gente sempre recomenda que a compra de uma casa seja feita embaixo de uma empresa de responsabilidade. Peraí, estão me ouvindo aqui? Não. Que é uma empresa de responsabilidade limitada. Né? Isso por vários motivos, não só pelo motivo de sucessão patrimonial, né? Mas o motivo de proteção patrimonial também, porque seu imóvel é um investimento. Então, número 1, uma empresa de responsabilidade limitada, se o único bem dentro dessa empresa é o imóvel, a sua responsabilidade civil ela só vai até o patrimônio do imóvel. Então, caso aconteça alguma coisa, você não tem, a sua responsabilidade não vai além do patrimônio que você tem ali. Né? Ele não passa para o seu patrimônio pessoal. A gente ressalta isso principalmente para os imóveis que são comprados para aluguel de temporada, por exemplo. Sim. Porque para aluguel de temporada você funciona como um hotel. Então, sua responsabilidade civil com os inquilinos é muito maior do que o aluguel a longo prazo. Então, se alguém cair numa piscina, uma criança cair numa piscina e morrer, é uma responsabilidade sua. Ela é apurada e tendo algum tipo de negligência, de sinais ou alguma coisa assim, é uma responsabilidade tua.
né? Então, se o seu bem, se o seu imóvel não cobrir esse processo, como compra em pessoa física, todos os seus bens seriam passivos de perda por esse processo, né? Você tem também os benefícios tributários, né? Uma empresa, você é estrangeiro, a sua empresa ela é americana, né? Existem as deduções que são feitas anualmente. Então, dos clientes que a gente tem de investimento, eu não tenho nenhum que pague imposto de renda, por exemplo, né? A renda sobre até sua viagem, seu aluguel de carro, tudo são viagens profissionais. É o executivo da empresa viajando a negócios. Então, tudo isso é dedutível no imposto de renda. Então, quando você coloca essas deduções, né, no seu ganho no seu lucro do aluguel, você paga quase nada ou nada de imposto de renda, né? Como pessoa física, você não tem essa possibilidade, né? E daí, como sucessão de bens, você tem a possibilidade, né, de simplesmente transferir ou eliminar um dos sócios da empresa sem precisar dissolver a empresa. Então, contanto que a empresa não seja dissolvida, né, ela seja transferida, você não precisa pagar imposto sobre sucessão de bens. Ótimo, muito obrigado. A outra, me lembro que quando eu cheguei lá, eu fui ver alguns imóveis com a corretora, eu e um outro amigo, né? E que, por sinal, ele até mora lá hoje, tem a cidadania já. E a corretora falou, olha, você só pode... Eu disse, tá, quanto é esse imóvel? Vamos supor $100 mil, exemplo. Ela disse, não, eu dou 50 mil. Eu disse, não pode. Eu disse, como não pode? Eu disse, não, você não pode fazer, você tem uma margem de proposta que você pode fazer, né? O banco ele não permite que você coloque um preço muito baixo, né? Então, assim, queria saber até onde vai isso e como que o mercado se regula, né? Se você compra um imóvel hoje, como ele aumenta e se essa proposta não pode ser muito baixa ou como ele baixa no caso do escândalo dos bancos que houve alguns anos atrás, né? Isso aqui do Lehman Brothers. Eu não entendi muito a sua colocação, a sua pergunta. Você está falando de proposta de compra e você falou do banco. Não, proposta de compra, que você não pode fazer uma proposta muito baixa, tá? E a outra que é a mesma coisa, como se regula o mercado, já que você não pode fazer uma proposta muito baixa quando tem vários imóveis e tal. Não é que você não pode fazer não é que você não possa fazer uma proposta muito baixa. O mercado é livre, você pode fazer a proposta que você quiser. Quanto é o seu interesse em conseguir aquele imóvel é que vai fazer a diferença. Se o mercado está aquecido e vai ter outras pessoas interessadas nesse imóvel, você vai correr o risco, o teu corretor vai te orientar nesse sentido. Ele vai dizer, olha, vão ter outras ofertas, o mercado está aquecido, se a gente quer comprar essa casa, a gente não vai ser nem escutado, não vai ter nem... o outro corretor não vai nem te dar atenção, né? Pensa aí, você quer comprar um imóvel que está anunciado por 120 mil e você oferece 70. Não é a característica do mercado do momento. Se as casas naquela região estão sendo vendidas, em média, 100 a 120, para você ser sincero, para você ter uma oferta forte e que você vai conseguir comprar seu imóvel, você vai fazer uma oferta de acordo com as últimas vendas, com a avaliação do mercado atual. Informação é poder, né? Onde você perguntou como os imóveis eles são avaliados, como esse mercado ele é regulado, né? Tudo é feito pelo MLS, né? A gente, como corretor, antes de listar um imóvel, a gente faz um CMA, que é Comparative Market Analysis, né? Que é uma análise de mercado comparativa. Essa plataforma que a gente tem nos dá não só o valor de todos os imóveis à venda, como também todas as vendas que aconteceram nessa mesma região nos últimos 180 dias. A gente leva em consideração, a gente como corretor,
Se a gente não fizer um bom trabalho para avaliar esse imóvel, a gente perde o nosso tempo e a gente frustra o nosso vendedor. Então, o vendedor, ele sempre tem o valor emocional. A gente sempre fala que é o valor emocional do cliente. Ele está emocionalmente conectado com o imóvel dele, então ele vai falar assim, olha, eu quero vender minha casa por R$1 milhão. Ah, beleza, deixa eu dar uma olhada no seu imóvel. Eu puxo pelo endereço do imóvel, eu posso puxar até o histórico de venda daquele mesmo imóvel no Property Appraisal, que é o site do imposto predial que você paga para o condado. Ali tem todas as vendas comparativas. Naquele mesmo condomínio, eu posso puxar todas as vendas que aconteceram nos últimos 6 meses. Eu posso puxar até 1 ano. E é exatamente o mesmo processo que o banco utiliza para avaliar o seu imóvel. Então, eu, como corretor, a gente sabe que 85% das vendas de imóveis nos Estados Unidos são feitas financiadas. A gente sabe que você pode oferecer, você pode amar o imóvel mais que eu como vendedor, você pode oferecer R$1,5 milhão. Eu estou vendendo por R$1 milhão, você me oferece R$1,5 milhão pelo imóvel. Se você vai financiar esse imóvel, na hora que o banco vai fazer a avaliação, o banco ele vai avaliar pelo preço de mercado. Se você não tiver 500 mil a mais para dar cash, você não compre esse imóvel. Se o imóvel é contingente financiamento, eu, como corretor, não vou te deixar oferecer esse valor, porque eu sei que daqui a 30 dias o banco vai negar, você não vai me comprar um imóvel, eu trabalhei 4 semanas para não ganhar nada. Faz sentido? Então, todo mundo usa exatamente a mesma plataforma. E quando eu for avaliar o seu imóvel para pôr no mercado, como eu não quero perder o meu tempo, e eu sei que se não tiver de acordo com a realidade de mercado, eu não vou vender, e a minha comissão só vem com a venda, eu nem listo. Faz sentido? Então, o trabalho de um bom corretor é fazer uma boa avaliação de mercado, colocar a casa no valor de mercado. Os corretores, a Rosânia, quando ela for olhar os imóveis que vão te beneficiar, os imóveis dentro do seu, que cabem no seu bolso, ela vai olhar tudo que está à venda naquele bairro. Se ela vê uma casa de 4 quartos com piscina naquele bairro por $500 mil, ela vê uma casa equivalente por 750 mil, ela nem vai mandar para o cliente. Ela vai olhar para o imóvel, porque dentro do imóvel, da plataforma, eu consigo ver absolutamente todos os upgrades, tudo que tem no imóvel. Então, se não tiver, ela pode ter piso de mármore, pode ter, e muitas vezes isso acontece, porque a gente gosta de artigos de luxo, a gente gosta do porcelanato Carrara, a gente gosta de armário de última geração. Essas coisas não são avaliadas pelo banco. Então, muitas vezes, o cliente ele acaba colocando tudo e mais um pouco no imóvel, e o imóvel não vai avaliar por aquele valor, porque esses cosméticos não entram só até certo ponto na avaliação do banco, mas não é determinante para saber o valor. Então, se a casa está fora da realidade de mercado, ela não é vendida. Então, Ivan, não é isso? Era Ivan, perdão. Da mesma forma que a corretora falou para você não pode, ela quis dizer não vai dar negócio, a gente usa essa mesma ferramenta na hora de fazer o contrato de venda, porque as pessoas acham que seu imóvel vale uma coisa, um determinado valor. Como o Luca falou muito de tempo aqui, o corretor americano, principalmente o corretor americano, que eles dão muito valor à licença dele, o trabalho, o tempo, ele vai te falar, não vou anunciar a tua casa por R$1,5 milhão quando ela vale R$1,2 milhão. Não é porque você não pode, é porque não vai ter negócio e vai ser perda de tempo. Então, é isso, é só um termômetro que é usado pelo sistema para ninguém perder tempo, né? Mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Milton Duarte. Rosana, Lucas, algum exemplo de objetivo social de pessoa jurídica que tenha seu processo indiferido para aquisição? Então, nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. Você abre uma LLC, você não tem que ter um objetivo social. A empresa é criada com o objetivo específico de ser dono daquele imóvel. E quando o Luca falou que é importante você ter uma empresa para cada casa, porque a tua liability se limita ao que a empresa, ao patrimônio da empresa, né?
Muitas pessoas compram casa lá nos Estados Unidos para alugar de temporada. E isso traz uma liability maior. Você colocou tua casa num pool de aluguel, que é um outro ramo, né, que é o ramo hoteleiro. Então, existe algumas responsabilidades civil que você vai seguir. Você tem um hóspede na sua casa, se ele se machuca e tem um processo, como foi que o Lucas falou antes. Então, se no caso de um processo, teu prejuízo, a tua liability está limitada ao patrimônio da empresa. Então, o contador, o advogado, ele vai te orientar a abrir uma empresa para cada imóvel, porque, como a pergunta do Erivan antes, né, sobre a sucessão do imóvel, a empresa é muito mais que isso, né? Ela te protege, ela te dá um guarda-chuva bem amplo dessa proteção. Você quer fazer mais algum complemento sobre esse tema? Não, acho que você falou tudo. Falei tudo. Mais alguma pergunta? Só complementando rapidinho, Milton, o processo de abertura de empresa nos Estados Unidos é muito simples e rápido. Você hoje consegue abrir uma empresa em 72 horas. E isso é papel do contador ou de um advogado do ramo imobiliário. Olá, boa tarde. Meu nome é Jorge. Uma pergunta com relação a financiamento para quem não está legalizado lá, né, que está aqui no Brasil, que quer investir lá, para a aquisição de imóvel. Eu sei que você pode comprar os imóveis hoje com um down payment até relativamente baixo em relação ao valor do imóvel. Vi até que, independendo do percentual do down payment, você até consegue taxas de financiamento melhores, muitas vezes com um down menor do que se você desse um down maior. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, no caso, para pessoas que querem comprar uma multifamily house, que aí o cara pode morar numa das unidades e fazer a locação da segunda unidade. Indo para essa questão da LLC, se você pode subdividir essa casa em termos de duas LLC, na hora que você fizer a aquisição, ou tem que ficar membrada em uma só LLC. Tá. Eu acho que a Simone Negri está aqui. Ela vai responder essa pergunta sobre financiamento. Ela é agente de financiamento. Com relação à pergunta do... Posso responder essa? Sim, claro, por favor. É sempre muito simples, né? Tudo depende da forma que a sua escritura está estruturada, né? Existem algumas escrituras que são separadas, né? Então, você tem a escritura do seu imóvel embaixo e uma escritura separada para o imóvel de cima, mesmo que esteja dentro do mesmo terreno. Então, é um multifamily com múltiplos apartamentos, né? Às vezes até os quads, né? Que são quatro imóveis dentro de um mesmo, se eles estão escriturados separadamente, você pode colocar um em cada LLC. Se existe só uma escritura, existe só um proprietário, então tudo entra dentro do umbrella dessa escritura. Então, qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do imóvel, em cima ou embaixo, entra dentro do mesmo esquema. Com relação à questão da escritura, então você pode desmembrar a escritura. Mesmo que eu faça a aquisição de uma casa que ela está numa escritura única, naquele momento da aquisição eu já posso desmembrar essa escritura para múltiplas LLC? Bem, se você desmembrar a casa, né, é um processo longo, porque tudo lá, e agora o próximo assunto eu vou falar sobre construção, então posso tocar um pouco mais, expandir um pouco mais nisso daí, mas a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a prefeitura ela vai exigir uma planta, ela vai exigir que essa planta ela seja assinada por um engenheiro civil, né, porque a separação exige uma série de coisas que você tem que fazer no imóvel, né? Se você está separando o imóvel em duas partes, a parede que separa os imóveis tem que ser uma parede corta-fogo, que é one-rated firewalls. Então, você tem uma série de exigências, né, pelo Código de Construção que você tem que fazer para conseguir o habite-se, né, separado desses dois imóveis. A partir desse CO, né, que é o Certificate of Occupancy, você vai na corte e você pede uma segunda escritura. Mas tem que ser feito todas as alterações necessárias para a prefeitura considerar isso daí dois imóveis. Lembrando que, se você falou que tem um empréstimo, né, se tem um banco envolvido, tem que considerar as regras do banco também. Porque se você usou a segunda unidade como prova de renda para pagar o financiamento, o
que o banco vai achar disso se você separou essas escrituras, né? Então, tudo isso tem que ser alinhado com o contador, o advogado e o próprio mortgage broker também, para saber se isso vai estar de acordo com a legislação e com as regras de cada Mais alguma um. pergunta? Não? Então, vou me despedir da minha queridíssima Rosânia. Uma salva de palmas para a Rosânia. Para Foi. nós. Obrigada.